Vamos dar continuidade agora à palestra de mudança de valores e impacto nas estruturas sociais. Então, vamos entender quais são os valores da nossa sociedade atual. Essa sociedade que nós vivemos, ela tem atualmente mais de 5.000 anos. A nossa cultura, que é o que a gente tem registrado na história. E ela foi toda construída e voltada para valores individualistas e materialistas. É para a construção da individualidade e para a construção das coisas materiais. Vamos tirar aquele sentido negativista e inferior que as pessoas dão para as coisas materiais. Vamos colocar as coisas de modo simples, natural e observando o processo evolutivo. A humanidade precisava construir a individualidade, a conseguir lidar com as coisas materiais. Então, esse período foi feito para isso. Esse início da civilização, esses 5.000 anos, foi para estruturar toda esta parte material e individual que nos levou ao ponto que a gente está hoje, onde a gente precisa agora fazer uma mudança para outros valores, onde a gente vai estruturar uma sociedade que não é mais baseada em valores materiais e individuais, ou seja, não é a prioridade. Se você conseguiu construir bem uma noção de individualidade, de respeito, de amor, e saber lidar de modo harmonioso com as coisas materiais, quer dizer que você tem condições de desenvolver uma outra sociedade mais evoluída. Então, naqueles tempos antigos as pessoas só queriam era matéria mesmo. Para que você precisa de um castelo com dezenas de cômodos, dezenas de empregados? É simplesmente acúmulo de riqueza, de poder, de conforto, muito além daquilo que você necessita, e obviamente criando problemas para as outras pessoas ao redor. Hoje, como é que você vê, por exemplo, a educação no nosso mundo? O ser humano tem uma média de 60 e poucos anos de vida, e dos quais ele passa 20 anos estudando para poder ter um diploma para ganhar dinheiro. Basicamente, o estudo é para que você receba um diploma, tenha uma profissão que vai ganhar dinheiro para comprar coisas materiais, fazer todo o sustentáculo material. Você, nesses 20 anos, você não vai aprender na escola valores humanos, com raríssimas exceções. Tem algumas escolas que procuram trabalhar em linhas diferentes, trabalhando a criatividade, a intuição, o respeito das pessoas, o amor, então, trabalhando valores humanos. Mas essas escolas, o que acontece? A gente põe os filhos nessas escolas, enquanto eles são pequenos, quando eles ficam um pouquinho maiorzinhos, tira e colocam, é o que a maioria das pessoas fazem, numa outra escola mais apertada, onde ele vai estudar para poder passar no vestibular, porque esse tipo de educação ele nunca vai passar no vestibular, e aí ele não vai conseguir então ter a profissão. Então essa é a realidade nossa. Nós ainda somos um mundo onde a prioridade é a matéria, e aí você não aprende valores humanos na escola, não aprende em casa, porque os pais não se sentem, a maioria deles não se sentem à vontade para ter esse tipo de ensinamento. Ensina um basicão para a criança, o basicão do basicão. As igrejas é predominantemente doutrinação. Eu vejo alunos meus que chegam e falam, a gente está discutindo sobre alguma virtude, e aí os alunos dizem, na igreja a gente não vê nada disso, a gente não aprende como ancorar uma virtude, como desenvolver uma virtude. Então o nosso trabalho é muito voltado para isso, para desenvolver virtudes, para fazer ancorar a serenidade, ancorar amor,
tolerância, você, né, pode ancorar essas vibrações todas, né, no seu íntimo, basta você querer. Nós vimos em um vídeo anterior sobre chakras que até onde nós estamos hoje, nesse etapa evolutiva do planeta, que é o mundo de provas e expiações, a classificação, né, dos 5 níveis planetários, nós estamos estruturando até o terceiro chakra, os chakras inferiores, eles são estruturados até aí, e a gente está aprendendo a desenvolver o quarto chakra, né, a vibração de amor. Então, os 3 primeiros chakras, que é a construção da individualidade. Então, esse período que nós vivemos, então, foi para construir isso, foi construir essa individualidade. O primeiro chakra, que é a vida material, o corpo, saber lidar com as coisas materiais, construir, né, patrimônio. Então, por isso, as famílias eram voltadas para acumular renda, né? As igrejas pedem donativos, né? Então, e todo esse processo sempre voltando muito, né, com um foco de preciso acumular coisas materiais, ter segurança material, né? Que isso é a segurança, aquilo que me dá a sensação de estar seguro, de estar firme, né? De poder sobreviver. As coisas materiais dão essa sensação de que agora eu estou pronto para sobreviver. Eu tenho reserva de comida, né? Eu tenho reserva de dinheiro, de roupas, tenho casa, tenho carro, né? E aí a gente vai expandindo isso aí para ter mais e mais do que a gente precisa, mais do que a sobrevivência. E aí a distorção da vibração, né? Você foi além da sobrevivência e está agora querendo mais. Eu quero iates, eu quero apartamento para mim passar férias em Miami e o outro lá, lá em Paris. E aí, né, a gente vai extrapolando, né, de muito aquilo que é a nossa necessidade para ter uma vida tranquila, segura, confortável, sem que falte as coisas, e aquilo que é excesso. Há muita dificuldade em entender o que é dinheiro. A gente precisa lembrar que antigamente dinheiro foi construído para facilitar a troca, né? Então eu planto arroz, outro planta feijão, outro planta milho. Eu planto arroz, eu quero o feijão do José, mas o José não quer o meu arroz, ele quer o milho da Maria. Aí não dá certo. Então você tem que ter uma coisa para trocar, que represente trabalho, quer seja material, quer seja intelectual, pouco importa, represente o seu trabalho. Dinheiro é para representar o seu trabalho. Dinheiro hoje não representa trabalho, né? Dinheiro é emitido pelos bancos, pelos governos, quando eles acham que devem, né, de acordo com as suas metas econômicas. Então ele emite, bota aí bilhões de dólares, não precisa nem emitir papel moeda, porque o dinheiro é virtual, né? É só entrar no sistema e emitir e injetar o dinheiro na economia, né? E aí você ganha dinheiro que não é real. Então você está lá na bolsa de valores lá, e aí dizem lá, por exemplo, o Trump foi eleito, né? Isso aí aconteceu há pouco tempo, né? O Trump foi eleito e ele falou que quando ele fosse eleito ele ia construir um muro, né, entre o México e os Estados Unidos. Aí as ações das indústrias de cimento sobem desesperadamente, né? Não houve nenhuma mudança real, houve só uma especulação. Então você ganha dinheiro em cima de especulação. Esse dinheiro não é real, né? Então o dinheiro real é aquele que vale por trabalho, né? Se você começar a analisar, você vai ver. Então, o nosso sistema econômico ele tem falhas muito grandes. Ele é um sistema econômico baseado em acúmulo de rendas. O negócio é ter dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, né? E não pensa realmente no propósito daquilo. Aquilo não tem um propósito evolutivo, é simplesmente um padrão desarmônico da mente, é uma obsessão por riqueza, né? E essa não é a única obsessão, essa pertence ao primeiro chakra, né? O segundo chakra entra o prazer, né, material, né, a comida, o sexo. E então eu como simplesmente por prazer,
Pouco importa se aquilo é nutritivo. Então essa é a consciência primitiva. É gostoso, eu como até empaturrar. Né? Não interessa se comer demais é nocivo para o corpo. Eu como até ficar a sensação de que estou cheio, empanzinado. É bom demais, eu como. Né? Não importa o impacto que isso traz na sua saúde. Mas eu não quero nem saber. Né? Tá se entupindo de qualquer coisa, agrotóxicos e conservantes químicos. É gostoso, eu como. Né? E faz o sexo também da mesma maneira. Viva o prazer. Né? Vamos fazer sexo à riveria e não pensa em consequência nenhuma do sexo. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essas coisas daqui a pouco. De uma forma mais evoluída. Né? Então o processo não é parar de comer, não é parar de fazer sexo, é comer de forma evoluída, fazer sexo de forma evoluída. É lidar com as coisas materiais de forma evoluída. Tá? Porque isso faz parte da vida, isso é o sustentáculo para que exista vida na Terra. Né? Se a gente não tiver sexo, né, não tem reprodução, a vida se extingue. E aí você precisa do corpo para evoluir. Como é que você evolui sem corpo? Se nós formos pensar que no mundo evoluído, que é a proposta agora, então, todo mundo busca evolução, e aí sexo não é uma coisa adequada, então nós vamos extinguir. Porque se todo mundo está buscando evolução e sexo não é uma coisa adequada para a evolução, é uma coisa primitiva, então o mundo vai acabar, a raça humana vai acabar. Então nós temos que entender que nós podemos usar o sexo de forma evoluída. Tá? Um outro grande problema, que é a vibração do terceiro chakra, que é a vibração que está dominando nesse momento, é a vibração, né, de estruturação da individualidade, e que mal feita resulta em poder, fama, dominação, querer dominar e controlar as outras pessoas. Essa é uma coisa que enlouquece as pessoas e elas ficam obcecadas por ter poder. Uma consciência pouco evoluída, ela ainda prioriza os chakras inferiores. Ela está nesse nível onde isso é o mais importante para ela. Então, isso tem que ser claro. É a prioridade, não é negar os chakras inferiores. É a prioridade. Eles passam a ter prioridade sobre os outros. Ou seja, né, então, né, segundo vários mestres, né, por exemplo, aí na meditação taoísta, aí você vê, né, um mestre, né, de mais de 500 anos atrás, né, citando, né, as três coisas que, né, dominam as pessoas com baixo nível evolutivo, que é riqueza, fama e poder. Essas vibrações, então, dos chakras inferiores. As pessoas ficam obcecadas por isso, porque é o propósito delas. Então, essa mudança, a gente tem que mudar, para que a gente realmente evolua, a gente tem que mudar as nossas prioridades. Essa é uma tomada de consciência, eu mudo as minhas prioridades. A partir daí, então, eu começo a enxergar que eu preciso desenvolver outras prioridades, que elas são, vão me levar para uma forma de vida melhor, né? E a gente pode ver isso às vezes pelo exemplo de outras pessoas que mudaram suas prioridades e que vivem de uma forma melhor. E aí nós começamos então esse grande movimento de transformação. Ele só começa quando eu tomo essa postura, saio de cima do muro, né, e me posiciono. Não, eu preciso mudar as minhas prioridades, preciso mudar a forma como eu estou conduzindo a minha vida, preciso realmente ancorar novos valores para que eles sejam reais dentro de mim. Nossa sociedade ela está em colapso atualmente. Né? Por que ela está em colapso? Porque os valores não são mais compatíveis com o nível em que se encontra a sociedade. Nós hoje somos um mundo tecnológico e não é possível conviver com tecnologia e esse padrão de prioridade onde o que manda é matéria e individualidade. Nós, com tecnologia e essa forma de pensar e de priorizar as coisas, a gente se torna seres altamente destrutivos, com um poder de destruição muito grande. E isso não é permitido.
os seres evoluídos que coordenam a evolução planetária, né, eles permitem que o ser humano vá até um certo nível. E aí depois entra todo o movimento de controlar a loucura humana.